Márcio, seja bem-vindo aí. Né? O Márcio Vitor Silva foi medalha de prata em Calgary 2009 e Best of Nation, né? E, Márcio, fala um pouquinho de ti aí, fala um pouquinho aí da tua trajetória aí, depois a gente segue as outras perguntas. Beleza, né? Queria começar agradecendo aí ao Ademir, né, pelo convite e pela oportunidade aí de compartilhar histórias de um momento que foi tão marcante aí na minha vida. Vamos lá, falando um pouquinho de mim, né? Uma grande curiosidade, né? O que me fez escolher o Senai, né? Iniciar o meu curso no Senai, que eventualmente acarretou em uma série de eventos que me levaram até o World Skills, né? Mas, por incrível que pareça, a decisão de fazer a prova do Senai foi uma sugestão de um cunhado meu que queria saber como que era a prova, né? Para você ver como é que as coisas são, né? Eu não conhecia o Senai, apesar sabia que o meu pai havia feito um curso, né? Meu pai era torneiro mecânico, né? Mas a minha intenção quando saí do curso do ensino médio, né, não era a de entrar no Senai. A minha primeira opção era partir para a faculdade de matemática. Olha só, né? E aí o meu cunhado, né, o Fernando, né, ele pode estar assistindo aí, eu não vi se ele entrou, né, mas ele foi quem me apresentou o Senai aí oficialmente e o que levou eu a fazer a prova, a entrar no curso técnico lá em 2005, né? Foi quando eu entrei no curso 2005. técnico do Senai de São Caetano. Então, como todo mundo já sabe, meu nome é Márcio Vitor, né? Eu sou formado como técnico no Senai de São Caetano, também sou engenheiro eletricista, né? Desde 2014 que eu venho trabalhando junto às equipes do Senai São Paulo como instrutor, né, primeiramente, né, eu sou professor no Senai São Paulo e cuido das equipes do estado de São Paulo que participam da seletiva nacional, né? Então, essa aí é um pouquinho da minha trajetória, né? Sem muitos detalhes. Certo, beleza. Então vamos começar falando dos detalhes aí, né? Márcio, eu te conheci, né, lá no Estadual de São Paulo. Na época a gente tinha um desempate para acontecer, né? Foi em 2007, né? Isso. Então a gente estava na segunda prova de desempate para ir para o Japão. E aí esse segundo desempate aconteceu junto com o Estadual de São Paulo, né? E aí tu era os competidor lá, né? Você e o Dariel, né? Me conta, o que tu lembra desse estadual aí lá no AMB? Coisas boas, né? Um dos detalhes mais marcantes aí para mim, junto com a medalha e tudo, né? Foi ter a participação do meu irmão. Ele também estava competindo ao mesmo tempo na robótica, né? Ele estava comigo, o Paulo. Não sabia disso. Nós dois cursávamos o curso técnico de mecatrônica no Senai. Eu estava um semestre à frente, né, e fui selecionado para mecatrônica. Ele foi selecionado para preencher uma vaga na equipe de robótica, que haviam 2 alunos selecionados, mas era um trio, né, e aí ele foi selecionado ali na metade do treinamento. Ele entrou para a equipe e eu tive a oportunidade de competir ali ao lado do meu irmão, em modalidades diferentes, sim, mas foi uma experiência aí ímpar. Falando um pouquinho sobre a competição em si, a mecatrônica, acredito que tenha sido a troca, né, da equipe da Festo, né? A equipe da Festo vinha com o Paulo Williger, que já deu uma entrevista aqui no canal, e o Marcelo Pereira, que também já deu uma entrevista aqui no canal. Essa era a equipe da Festo que conduzia as competições. Foi nesse momento aí que houve a troca para o Marcelo Biancão e o Vitor Teles. Né? O Vitor Teles aí que tive a felicidade de trabalhar com ele até o Mundial. Né? A gente seguiu ali no estadual, nacional e no Mundial ele foi como tradutor, né? Mandar um salve aí para o Vitor, se ele estiver assistindo, né? Isso aí. E aí sobre a prova, né? A prova era muito diferente do que era hoje, né?
Hoje a prova ela tem um descritivo mais fechado, não tão aberto a interpretações, ainda é aberto a interpretações, mas naquela época era um texto, era um poema que era escrito e o programador tinha que interpretar esse poema e proteger, fazer os intertravamentos, porque ele não sabia exatamente o que seria testado, né? Então foi um fator ali que dificultou para o programador era mais difícil nessa época, né? Para o montador não era tanto, né? A infraestrutura no estadual naquela época era difícil de teste, era uma era infra menor, mais simples, né? Em comparação com o último estadual de São Paulo, que foi quase tão grande em termos de infraestrutura quanto o nacional, né? Então evoluímos muito nessa parte, né? Ficou um pouco mais claro para o programador o que ele tem que fazer, né? Naquela época era um pouco mais difícil. Então, equilibrou melhor a prova. E certo. em relação Pode falar. Naquele estadual vocês dominaram a competição toda praticamente, né? Era onde eu ia chegar, né? Como eu fui selecionado no final de 2006, né? Então eu tive um ano para treinar, pouco menos de um ano, né? Uns 7, 8 meses mais ou menos, porque a prova não foi no final de 2007. Eu tive um bom tempo para me preparar, e como a gente não tinha as estações disponíveis, né? Porque elas estavam com a outra equipe do estado de São Paulo que estava competindo treinando por desempate. Isso, contra o Rio Grande do Sul. Contra é uma palavra muito forte, né? Mas treinando para ficar ali face a face com eles e disputar a vaga lá no World Skills de 2007, que foi em Shizuoka. Então eles estavam com o equipamento e a gente tinha que se virar para treinar. Então eu fiquei muito tempo programando dispositivos que a gente criava, né? E programando as estações, e eu debugava na cabeça, né? Então eu analisava muito bem o programa e isso me ajudou muito a programar certo de primeiro, né? Porque como eu fazia e depois eu tinha que fazer o papel do CLP, né? De compilar o programa e detectar os erros, então eu acabei ficando bom, né? Nessa parte de programação. Então meus programas acabavam rodando rápido, e quando veio a prova e a programação era um fator complicante, né? O Teles dificultou muito o estadual em relação ao estadual passado, né? O estadual de 2007, se você comparar com o de 2005, a prova estava bem difícil, né? Tinha um pouco menos módulos, mas acredito que a programação estava bem complexa. Então, acabei me sobressaindo em relação aos outros. Acabamos, né? O Dariel, né? Sem o Dariel não teria chegado aonde cheguei, né? O Dariel, na verdade, a nossa dupla, eu era o barata tonta, né? Que saía acelerado, querendo correr e entregar rápido, né? Eu sempre prezei a velocidade e muitas vezes pecava no procedimento. Então o Dariel casou perfeitamente aí com para dar uma equilibrada na dupla. Equilibrou a dupla, porque o Dariel ele era perfeccionista. Eu acredito que ele ainda seja um pouco, né? Ele foi a gente fez uma consulta lá com uma psicóloga, e ele mesmo relatou isso, que ele era perfeccionista e tal, mas foi o que ajudou a equilibrar a nossa dupla, né? Então, eu que era o que queria fazer tudo muito rápido, e ele queria entregar tudo perfeito, né? Então, tudo certinho, né? Que deu certo, né? Sim, então, tá certo. Dariel, se você estiver ouvindo aí, né? Essa medalha aqui, de forma alguma eu teria conseguido sem a sua ajuda, né? Sem você. Sim, certamente. O pessoal aqui, Márcio, está pedindo por que tu não aparece, né? Então a gente já tentou 2, 3 vezes e tem um bugzinho que a gente não conseguiu resolver. A gente resolveu fazer da mesma forma, né? Dessa forma que está agora, né? Márcio, lá depois do estadual, então veio o nacional, né? O nacional foi em Blumenau, né? Naquele ano foram divididas as modalidades em 3 grupos, né? Nas 3 regiões, nos 3 estados do sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a mecatrônica foi em Blumenau, né? O que tu lembra daquele nacional lá? Vamos lá. O que nacional, primeiro de tudo, né? O que me marca até hoje é o clima entre os competidores.
né? Tá. Por mais que com o cronômetro rolando, estávamos competindo uns contra os outros, né? No período em que, entre as provas, né, a gente conversava. Eu tenho várias fotos de momentos ali onde estou eu, o Dariel, a equipe do Rio Grande do Sul, a equipe de Minas, a equipe do Paraná, do Espírito Santo, também participou naquela edição, eu lembro. A gente sempre conversando e apesar do estresse que é a competição, ela causa um estresse no competidor, né? Ele fica ansioso, né? Tem alterações no apetite e tudo, né? A gente conseguia desestressar naqueles momentos ali sem perder o foco, né? Por isso que tivemos ali os resultados que tivemos, tanto nós, a equipe do Rio Grande do Sul e os demais competidores, todos conseguiam entregar ali as provas, né? Ninguém ficou para trás. Então, sim. O que mais me marca, acho que é isso aí. A prova ela estava difícil, estava complexa, a área de trabalho era bem minúscula, pequena, né? Pequenininha, sim, era difícil. Um fator que dificultava ali a prova. A gente tinha um robô com um controlador gigantesco, né? Pesava 200 quilos. Inclusive, liberaram da gente deixar o controlador para fora da área. Pro lado de fora da área, sim. Isso, né? É isso aí. E foi como é que um foi momento bem como é que foi a marcante, disputa? Como é que foi a disputa com acirrada. o Rio Grande do Sul acirrada. aí? Conta pra gente aí. Foi bem acirrada. Eu não vou lembrar dos números, a minha memória, como eu já falei, Podemir, não é tão boa quanto a sua, né? Eu não lembro ao certo ali quais módulos a gente venceu, em que momento a gente ficou na frente ou se ficou atrás, né? Mas eu sei que no final a gente ficou 1,5 ponto, 2 atrás da equipe do Rio Grande do Sul. 4. Foi 4? Então é isso aí. Foi 4, porque quando entrou a última, assim, vocês largaram na frente na competição, aí no meio da competição a gente passou vocês, né? Vocês erraram os negócios, a gente acertou, passou, aí na sessão seguinte, no módulo seguinte, a gente cometeu um erro e vocês passaram na frente de novo. E aí a gente foi para o último módulo com 2 pontos atrás de vocês. Vocês estavam na frente uns 2 pontos. E aí aquele último módulo... aí aquele último módulo, a pontuação de tempo era muito grande, eram 6 pontos de tempo. E naquele nacional podia apresentar 2 vezes. Aí se você apresentasse a primeira e não funcionasse, você podia voltar a trabalhar, tinha uma penalidade de tempo lá, que era somado ao teu tempo, podia apresentar de novo e depois era parado o tempo na segunda vez. E aí, né, quando a minha equipe entregou primeiro, chamou para apresentar. Então, entregou, parou o tempo. E aí eles foram avaliar, né? E o tempo de ciclo era muito grande, porque eram mais de 20 peças sendo testadas, né? E aí tinha o movimento do robô e tal, que demorava. E aí uma lâmpada lá errou uma lâmpada lá, alguma condição de lâmpada. E aí, enquanto estava se testando, né, estava se avaliando a equipe do Rio Grande do Sul, vocês continuaram com o tempo de vocês continuou correndo, né? E aí quando eles falaram, não deu certo... Eu lembro da história que eles chamaram, aí fizeram o teste, não funcionou, eles voltaram e ainda entregaram, estava acho que rolando a nossa avaliação, mas o tempo deles era menor, né? Então... Inclusive, uma parte da equipe do DR de São Paulo comemorou como se a gente tivesse vencido. Eu lembro disso até hoje. Isso eu estava contando aqui. Quando você estava voltando, eu contei isso. Sim, isso acabou fazendo com que a gente acreditasse, né, que tivesse vencido, mas quando a gente conversou com o Zé Ricardo depois, ele contou. Isso foi um banho de água fria, né, na gente. Sim, posso imaginar, né? Nesse momento. Eu liguei para minha mãe, né? Eu estava bem emocionado, até ela deve recordar que eu até chorei falando com ela no telefone, né, por conta disso, né? Porque você vive uma emoção do pessoal gritando e você, deu, né? E depois vem logo em seguida a resposta oficial que não deu, né? Agradeço a Deus por ter tido o desempate. Né? Senão se encerraria. É verdade. Aí. É verdade. É isso aí. E não foi só um desempate, né, Márcio? Foram 2, né? Foram 2, Sim, né? foram dois.
Isso, mas aí eu tenho uma história antes. Antes do desempate, teve um torneio na Festo, né, que comemorou os 40 anos da Festo no Brasil. E aí a gente foi lá na Festo e participou. Tinha vários países das Américas aí, e tinha 2 países europeus, né? Tinha a Holanda e Finlândia, né? Sim, lembra dessa prova aí? Lembro, era uma prova que tinha distribuição, né? E acredito que foi a primeira prova que eu fiz com a peça transparente. Tivemos problemas ali com o sensor de barreira dentro do magazine e a peça transparente, né? Não detectava. Sim. E aí a gente, com dúvida, chamamos o Michael Lins, né? Ele tentou explicar sem dar a resposta. Eu lembro que quando eu cheguei à conclusão de que poderia avançar o magazine sem ter a confirmação de peça, né, que perdemos um tempo gigante ali, né? Foi também uma experiência, a minha primeira experiência com o pessoal de fora, né? O pessoal estrangeiro. Sim. Até aquele momento eu não havia tido nenhuma oportunidade de experiência fora do país, então já foi a primeira, né? Não fora do país, mas com o estrangeiro, né? Então, com também pessoas me de marcou fora. bastante. Sim. Né? Sobre a prova, né? Foi a distribuição e a turning, né? Foi o lançamento do módulo turning, né? E a prova não era difícil, né? Era mais entender o funcionamento daquele módulo, né? Acredito que foi mais esse limitante. Essa prova foi a prova da Euroskills do mesmo ano, né? De 2008. Né? Foi a prova da Euroskills, um tempo depois que eu acabei ficando sabendo, né? E um detalhe, eu lembro... Estávamos ali no hall da Festo, né? A competição ocorreu. Poucos metros da gente tinha uma MPSPA, que foi a estação que caiu no World Skills em 2009. No Mundial no ano seguinte, né? É impressionante, né? Pois é. Então, eu lembro de uma tarefa, uma condição específica de uma das tarefas lá, que era aquele que a lâmpada tinha que piscar em 1,5 Hz, né? Sim. E aí o pessoal pegou 1,5, dividiu por 2 e botou meio a meio para cada lado ali, no pisca-pisca, né? E deu errado, né? Porque tem que inverter, né? E aí eu, na hora da leitura lá, me liguei disso, avisei os competidores, cuida aqui, né? Vou fazer o cálculo aqui dos tempos, né? O tempo on e o tempo off, né? E aí a gente acertou aquilo e as outras equipes erraram, inclusive você, se não me engano. E aquilo ali foi decisivo assim pro resultado, porque assim, a gente ficou com 91, a Finlândia ficou com 89,99 e vocês ficaram com 85,17. Então foi pertinho ali, né? Sim. Certo. Tio Márcio, aí veio 2 desempates aí, né? Era para ser um só, né? Aqui em Caxias. Foi no mês de abril do ano seguinte, né? Em 2009. Primeiro desempate aqui em Caxias. Como é que foi aquela prova lá? Vamos lá, né? Até que eu lembro que eu fiquei bastante feliz de ser aí em Caxias. Primeiro porque eu nunca tinha andado de avião, né? Eu lembro muito bem da experiência ali, foi a primeira vez que eu andei de avião. Aí chegando em Caxias, né, uma cidade nova, a gente chegou uns dias antes, né? A gente buscou relaxar, né? Tranquilizar ali a mente para poder tá descansado quando começasse o desempate. Sobre a prova, né, a prova, o Marcelo Biancão e o Vitor se mostraram ali, né, eles faziam as provas bem difíceis, né? Aquela prova ali foi difícil, foi a primeira vez que utilizou-se ali o sistema de visão, né? Sim, então eles se anteciparam aí em 10 anos aí o que aconteceu no World Skills agora de Kazan. Isso, só explicando para quem está acompanhando a gente, então, né, nessa prova de desempate tinha uma câmera de visão e teve essa tecnologia, né, visão artificial, agora em Kazan ano passado, ou seja, 10 anos antes a gente estava usando câmera de visão num desempate de um nacional. É isso aí. E eu lembro que ali o laboratório onde foi feito ali o desempate, ele tinha as telhas em cima não vedavam totalmente a luminosidade externa, né? Então o sol acabava influenciando ali na detecção das peças, né? Isso
não sei se favoreceu a gente ou não, né? Porque nós também tivemos problemas, mas o Sul acabou tendo mais problemas do que a gente, que culminou aí com a nossa vitória, né? Isso aí. Eu lembro que Sim. a gente já chegou na última prova, a gente estava bem à frente do Sul, porque a prova anterior tinha dado um problema. Pelo menos eu suponho que estávamos bem à frente, porque, inclusive, um dos alunos do Rio Grande do Sul começou a se sentir mal lá, pela decepção do que aconteceu lá com a equipe, né? A gente, Sim. eu e o Daniel, a gente se afastou, né? Não queria interferir em nada, né? Não ficou preocupado com ele, né? E fomos, né, para outro lado, né? Ficamos mais distante. Só que, né, estávamos na frente. Eu lembro o Vicente ter falado para a gente, ó, garante o funcionamento, né, da otimização, né? E aí dá tudo certo, né? E eu, na minha tremenda vontade de fazer tudo rápido, né, acabei por desobedecer a ordem do Vicente e tentei otimizar ali o máximo que pude. Óbvio que não funcionou. A otimização não funcionou, né? Não funcionou, né? Teve um probleminha na configuração da visão, né? O programa em si estava funcionando, uma das peças lá não rodou e a gente acabou perdendo ali bastante ponto, e aí deu um fôlego aí para o Rio Grande do Sul encostar novamente, né? Então, deu uma sobrevida para a gente, porque aí vocês não atingiram o índice, a gente também não, né? E aí teve uma segunda prova no mês de maio, no mês seguinte, né? Aí foi lá em São Paulo na festa, então, né? A gente se reuniu de novo lá. E eu e o Vicente não podia entrar na área de prova, a gente tinha que ficar fora, né? Então, tanto aqui em Caxias a gente ficava ali na biblioteca, lá na festa a gente ficava nos corredores, lá na salinha, fora das salinhas lá, né? Sim. E aí, como é que foi o segundo desempate lá, Márcio? Deixa eu aproveitar, não sei se o Vicente está assistindo ou não, mas desculpa, tio, né? Ter desobedecido aquela ordem lá. Mas vamos lá, voltando aqui. Na Festo, primeiramente, né, eu e o Daniel, quando a gente venceu o desempate, né, a gente chegou aqui e imaginou que já estaríamos classificados para o World Skills, né? E aí, quando veio a notícia do segundo desempate, a gente ficou bem... foi outro baque aí pra gente. A gente ficou bem chateado. Achava, na nossa cabeça, a gente achava que já tinha sido escolhido, né, que não deveria ter o desempate. Mas a justificativa do DN foi a de que nenhuma equipe tinha atingido o índice. Hoje eu enxergo como uma justificativa plausível. E aí fomos para o segundo desempate. Pois não. Márcio, só dá uma... Pessoal, tem campeão mundial entrando na live aí, ó. Michael Carlos entrando na live, campeão mundial em 2011. Então, seja bem-vindo, fazer o registro aí, né? Toda vez que tem um campeão mundial, e tô falando com o vice-campeão mundial. Então, é fantástico isso, né? Isso e aí, segundo desempate aí, Márcio. Detalhe, né? Então, tem 2 Best of Nation aí na live. Tem eu e tem o Michael. Opa, e dois Best of Nation, meu Deus, né? Ó, tirar o chapéu desses caras aí, ó. Tá louco. Isso aí. Então, né? Então a gente ficou bem chateado, e aí, né, acabou o quê? Tanto eu quanto o Daniel, por essa chateação, acabamos indo para o desempate meio que sem pressão. A gente falou, o que der, deu. E deu. Né? Deu tudo certo. Sim, né? E deu. A gente era jovem, né? Tinha as nossas estratégias lá. Então, quando dava certo, lógico, eu evidenciava no rosto que deu certo, né? Nenhuma equipe acompanhava a avaliação das outras, né? Aí o Daniel me chamava de canto, sai com cara de poker face, né? Não aconteceu nada. né? Poker face. Poker face, né? Não mostra que deu certo nem que deu errado. Então a gente saía da sala chateado e tinha dado certo. Não sei se isso deu certo, não, até onde isso aí ajudou ou não. Sim. Mas no final deu Vai certo. saber, né? Eu não vou abrir o jogo aqui também, né? Então, eu sei que vocês assim ganharam né, 2 provas da gente. A gente já tinha ido equipes aqui do Sul para 4 mundiais seguidos, né? Então vocês quebraram essa hegemonia, né, digamos assim,
e mereceram ir, né? Eu lembro que aí na primeira reunião dos experts, logo em seguida desse segundo desempate, aí eu fui para uma reunião dos experts justamente para a gente preparar, né, planejar a fase final de treinamento, porque o Mundial foi em agosto e a gente estava em fim de maio, início de junho, já estava muito perto, né? E aí na reunião lá dos experts, o professor Leitão me pediu, e aí, Ademir, vai assumir a equipe lá, né? E aí eu, assim, sem titubear, né, eu disse para ele, já é minha, né? Então, aí eu lembro que eu fui para São Paulo 4 vezes, né? E foram feitos, aliás, eu fui para São Paulo 3 vezes, foram feitos 4 simulados. Né, o primeiro simulado eu mandei uma prova... O simulado foi o Vicente que aplicou isso. Isso, eu mandei uma prova para vocês, foi do Mundial de 2003, né? Vocês tiraram 96,58. Então foi uma nota bem alta, né? Mas eu digo, não, agora eu preciso ver esses caras trabalhando de perto e tal, né? Aí eu fui lá para São Caetano, e aí a gente fez o simulado 2 lá, né? Lembra daquele simulado ou não? Lembra alguma coisa dele? Se eu não me engano, o simulado 2 ainda não era o da visão, ou era? Era da visão. Sim, né? Que distribuía, tirava a foto, vazava já, fazia controle de temperatura, né? Isso, perfeito. Isso, você então, havia detectado ali algumas informações. Né? Sim. Você havia detectado algumas informações que o Michael Lins, Michael Lins ou o Benoit havia postado no fórum da WorldSkills e já ganhou ali que ia cair controle de processo. Então, o treinamento foi muito alinhado ali com o que aconteceu no WorldSkills realmente. Isso aí. Isso, justamente. Então, a informação que se tinha era que ia ter a estação handling, era a handling elétrica, só que não existia ainda, né, para venda. Então, a gente tinha a handling pneumática, que era muito parecida, né? Então, a gente usou a estação handling, acabou usando a câmera novamente. Trabalhamos com invase de água, com controle de temperatura e com a storage, né? Praticamente foi essa a prova. E aí nessa prova, né, meu querido, vocês ficaram com 72, né? Aí tomaram uma cacetada aí, digamos assim, né? Então patinaram em algumas coisas ali e tal, né? E eu lembro muito bem ali algumas situações, aí a gente corrigiu e precisava corrigir logo, porque na prova seguinte, né, era a prova de índice, que era o último simulado antes de viajar, e o nosso índice era 92, né? Então a gente tinha que pular de 72 para 92. E aí, como fazer para subir 20 pontos, né? Sim. Aquela prova lá, por essas implementações aí da parte de processo, que era algo que a gente nunca havia treinado, né? Então, isso que a nota foi baixa, né? Foi a primeira vez. Com aquela paulada lá que a gente levou, a gente focou mais o treinamento em cima dessas pendências, né? Que acabou se mostrando que era um calcanhar de Aquiles, além da otimização, né? Que a gente ainda não comentou, mas a gente não era muito bom de otimização. Acabei comentando lá do desempate. Eu pedi para vocês qual era, tecnicamente, qual era a etapa mais ruim de vocês, né? Vocês disseram, não, é a otimização. Né? E aí a gente fez um trabalho em cima disso, né, para corrigir isso. Beleza, aí foi para a prova da Vila Leopoldina. E aí, o que tu lembra da Leopoldina lá, Tilmar? A prova da Vila Leopoldina também foi bem desafiadora, né? Alguns equipamentos adaptados ali ao MPS, gerou ali um desconforto ali para a gente, né? Foi bem desafiador. Sim. Mas a gente conseguiu, né, superar esse problema que a gente teve que resultou na nota de 70 lá no simulado passado, né? E deu tudo certo. Foi outra coisa legal, né, que todas as equipes que estavam em processo de treinamento para o WorldSkills, né, participaram em conjunto lá no Senai da Vila Leopoldina. Da Vila Leopoldina, Isso aí. Sim. Eu lembro três coisas que me marcaram, né? Primeiro, minha esposa estava grávida, então o meu fundo de tela do computador era o ultrassom da minha filha, então eu deixava ele ali. A gente estava em plena pandemia do H1N1, né? Aí quando eu voltei para casa, voltei com gripe, febre. Eu sei que eu dormi na sala uma semana.
E a outra coisa que eu lembro que teve uma reunião do pessoal da WorldSkills Américas, quando foi criado a WorldSkills América, né? E aí veio o CEO lá, o presidente da EuroSkills, o holandês lá, o Van de Goe lá. E aí ele participou da reunião, quando ele desceu ali a gente cumprimentou, ele olhou, falei que era mecatrônica, ele olhou, mas mecatrônica tem a parte de água e tal, né? Aí eu disse, não, a gente tem informação de que vai ter uma IHM com SP e PV, e isso são termos usados em controle de processo, então a gente acha que vai ter água na prova do Mundial, né? E infelizmente ele acabou depois se tornando presidente do WorldSkills ano passado, né? No fim do ano. E acabou falecendo agora em janeiro. Não sei se tu soube aí, Marcos. Não soube. Não soube. Isso, ele se tornou presidente ano passado e acabou, infelizmente, falecendo agora em janeiro. Teve um mal súbito aí, um ataque cardíaco e faleceu. Bom, depois da... e a prova da Leopoldina... Uma coisa que eu lembro lá da prova da Leopoldina é que eu descobri que eu tinha um fã-clube de 2 alunos que aspiravam, né, participar da competição. Sim. Me acompanhavam as minhas postagens no Orkut daquela época, né, que eu postava tudo. Né? Sim, era o Orkut, né, que tinha, né? Orkut, não era Facebook. Não era o Facebook ainda. Então, era o Danilo, né, foi competidor pelo Brás. Eu me desculpo agora, mas eu não lembro o nome do outro competidor. Eu lembro do Danilo porque eu tenho contato com ele no Facebook até hoje. Danilo Aguiar. Danilo Aguiar. Ele veio conversar com a gente e falou, não, acompanha aí toda a trajetória de vocês aí pelo Orkut. Eu achei isso bem legal, né? Foi uma coisa que marcou também. Sim. Eu lembro deles lá, eu tenho foto, a gente tirou foto com eles, inclusive, ali no final. Legal. Nessa prova da Vila Leopoldina, vocês ficaram com 87, né? 87, faltou um pouquinho ali para o índice era 92, eu lembro de fazer o relatório lá, aí justifiquei, né? Tinham condições de ir para o Mundial e tal, e aí, carimbou para ir para o Mundial, né? E aí, antes de ir para o Mundial, eu ainda fui mais uma vez a São Caetano, né? Fazer mais uma prova lá, que foi o simulado 4. Lembra desse simulado 4 aí, Márcio? O que aconteceu aí? É o da Processing? O que da tinha estação de Processing e fazia o invase também, só que o vidro, né, o recipiente podia vir já com uma quantidade aleatória de água. Já de água. Né? E aí você fazia uma leitura com um sensor analógico para identificar a quantidade que já havia dentro do... Que já vinha com água. Do recipiente para só completar. Né? Não poderia extrapolar, né? Tinha uma tolerância que agora eu não vou lembrar, né? Já mais de 10 anos. E eu lembro que estava dando um problema, mas rapidinho ali a gente pegou, fiz um esboço no papel, solucionei o programa, taquei e funcionou de primeira lá. Eu lembro disso até hoje, isso aí me marcou também. Sim, legal. Agora tu falou do esboço ali, né? Eu lembro que na primeira vez que eu fui a São Caetano, e que a gente já desconfiava que ia ter alguma coisa de controle, eu dei uma aula para vocês de controle, de P&D e tal, lembra disso? Foi legal, né? Vagamente. E inclusive foi por causa dessa aula que eu consegui ali, nesse último simulado, por meios matemáticos, solucionar um problema olha aí, de programação, olha aí. Né? Então, sim, legal. Valeu a aula ali. Valeu a aula, certamente. Márcio, estamos chegando a Calgary agora. Só vamos fazer o seguinte, eu estou sem ver o horário. Que hora é aí agora? Consegue enxergar pra gente? Vamos ver. 8h57. Perfeito. Então a gente tem 20 minutos para falar de Calgary, tá? Calgary, como é que foi o Mundial lá? Como é que tu lembra aí do Mundial? Ali foi a minha primeira viagem internacional e eu acho que, em questão minha, né? O Daniel poderá responder por ele. Eu fiquei deslumbrado, né? De estar num país diferente, né? De ver como é organizado o Canadá, como é diferente do Brasil, né? E eu acho que esse deslumbre acabou por interferir um pouco no foco, né, que era a competição. Então, fora da competição, eu acabava ficando mais deslumbrado com
com o fato de estar lá no Canadá, era jovem, né? Então acabou desviando um pouco o foco. Mas ali na competição, a prova foi bem difícil, bem difícil. Acho que as equipes estavam todas terminando próximo das 6 horas, que era o tempo máximo, né? Foi a primeira vez também que iniciou-se essas provas de 6 horas. Né? De 6 horas, sim. Do dia 2 e 3 eram 4 provas, né? 2 provas de 3 horas em cada dia. Passou uma prova só. Passou-se a uma prova por dia de 6 horas. E aí a carga de trabalho para uma prova de 6 horas, eles puxaram bem, né? Tanto a gente, quanto o Japão, quanto a Coreia, entregávamos bem próximo aí do final da prova. Para cima de 5 horas, né, pelo menos. Sim. E eu lembro que, como é que foi? A gente, fisicamente, a gente sentia um pouco, né? Porque você precisa estar com o físico em dia, né? Sim, sim. Também, né? Também com o físico em dia, não só com o técnico. Sim. Como é que foi ver aquela estação de invase, né? Enorme, grandona, montar toda ela em 6 horas, integrar com a handling, botar mais uma esteira do lado da handling e ainda fazer a estação de... Como é que era? De transfer system, integrar ela ainda lá. Isso, integrar ela e fazer o acabamento dela, né? Porque ela estava pré-montada, mas sem acabamento. A gente tinha que instalar um sensor e tudo. Aquela estação de invase, como o programa estava bem complexo, eu fiquei bastante tempo programando, né? Então, sobre a montagem em si, o Dariel vai poder falar mais, porque quando eu levantei, ela já estava bem adiantada, né? O Dariel foi quem fez a maior parte da montagem. Mas foi muito complexo, uma ligação elétrica com as boias de segurança. E a gente seguiu a risca, né? Tudo que estava no projeto, né? Nem tudo foi testado na avaliação, né? Então, de repente, o cara deixava de fazer alguma ligação ali, não teria perda de pontos, né? Mas a gente não quis arriscar. Mas vai saber, né? Não dá para saber, né? Outro detalhe que não dava para saber é que o set point ia ser sempre 1,5 litro. Né? Eu programei para funcionar com qualquer set point, né? Mas sempre qualquer nível. Sempre avaliaram com acho que 1,5 litro, se eu não me engano. Né? Então foi bem complexo, né? Essa parte de processo, o controle de nível, né? Não só o invase em si, né? Além de invasar e ter uma tolerância de acho que 2 ml para mais ou para menos. 2 ml, isso, 2 ml. Isso. Ainda tinha o controle de nível que não podia passar ali do risco, né? Nem para mais nem para menos, da marcação do Garden. Né? Então foi bem desafiador essa prova aí. Né? Lembro de chegar aquele dia na universidade, né? Onde a gente dormia, né? Onde tinha os dormitórios, e morrer na cama lá. Cair na cama e estava bem cansado. Sim. E capotar, né? Isso aí. Certo. E Brasil e Japão dividiram Brasil, Japão e Coreia, que foram os times que foram disputando ponto a ponto, né? Colocação a colocação aí, né? Sim. Uma coisa que eu fiquei sabendo só depois, né? Você, Ademir, quem me falou, foi que no primeiro dia a gente dormiu em primeiro. O primeiro dia de competição a gente dormiu em primeiro. Né? Dormimos em primeiro, justamente. Somando o módulo 1 e 2, a gente terminou o primeiro dia em primeiro. E o diferencial foi as práticas profissionais, né? Porque o Japão entregou antes e Coreia entregou antes, mas eles tiveram práticas. Sim. E a gente terminou o primeiro dia na frente. Realmente. Isso, que também foi uma coisa que o Michael Lins elogiou a gente na competição da festa. O critério de práticas, a nossa estação era bem montada, pelo menos, né, foi o que ele havia passado para a gente, né, que, não, foi muito bom, né, very, very good, né, eu lembro que ele dele ter falado, very good, very good. E lá no Mundial, né, a gente, talvez pelo perfeccionismo do Dariel, a gente era tão bom de prática, né? Isso aí. Sim. E que bom, né? E que bom. Ele gostava de fazer o chicote e alinhar. Não tinha prática de alinhamento de cabos. Não tinha, mas ele deixava alinhado, né? Perfeito. O Dariel era uma figura. Sim. Eu acho que a gente teve 2 práticas naquele Mundial, né? Teve uma que teve uma presilha que ficou embaixo do pé que ele esqueceu de cortar. Né? Sim. Ele esqueceu de cortar e tu não revisou, né? E aí... aí... Erramos os dois.
Sim, claro, é sempre assim. E eu lembro que cada prática valia 1 ponto, cara. Era um caminhão de ponto, né? Então a gente tomou ali 1 ponto ali, né? E a outra prática foi a montagem errada do magazine de tampas na estação de tampagem. Aquele magazine que ficava no fundo da esteira, a gente montou ele invertido do desenho. Isso, invertido do desenho. A gente chamou o Michael Lindsay para falar que ele estava dando um problema. Aí ele falou, não, realmente, não sei o que lá e tal. E aí ele falou, só que tá montado errado. Pô, acho que, se eu não me engano, a avaliação tinha dado tudo certo, né? E a gente chamou porque algumas tampas pulavam e a gente chamou para fazer uma reclamação para a festa. Tomamos uma prática, que ninguém tinha visto. Não, o Michael Lins falou, aqui tá montado errado. Que tá montado errado. Pois é, então, eu não sabia disso, isso não estava no meu script lá. Ó. Não, mas isso aí aconteceu, eu lembro até hoje. Sim. Bom, aí foi pro último dia, né? Foi pro último dia, a gente estava, acho que em segundo, né? Já estava em segundo, o Japão teve dia 2 e 3 perfeito. Na verdade, a gente cometeu um erro no dia 2, né? Que acho que colocou a gente em terceiro. No dia 3, a gente buscou a Coreia, né? Passamos a Coreia. E no último dia, a gente ia atrás do Japão de tudo que é jeito. Sim, isso aí. Aí no último dia a gente teve um módulo de otimização, módulo 5 e módulo 6 de defeitos. Então, a otimização não foi a última, foi a penúltima. Como é que foi, Márcio, né? Ir para o módulo de otimização em segundo lugar no geral, e era justamente o módulo que era o mais difícil de vocês aí. Como é que foi encarar essa etapa? E com um fator que poderia piorar ainda mais o resultado, porque se você não vai bem no módulo 5 de otimização, com certeza o 6 também não. A otimização antes da manutenção ia acabar que, se você não consegue fazer a otimização, você perde também a próxima manutenção. Sim, aí gasta muito tempo para corrigir no módulo seguinte, né? E aí você, evidente que não vai ganhar de um Japão que estava voando naquela época. Eu lembro que eu fiquei meio pensativo, né, sobre a otimização, mas falei, não, a gente treinou e vai dar tudo certo, né? Eu lembro que a gente optou por não mexer no hardware, manter o hardware como está, só abrir algumas reguladoras de fluxo, acelerar alguns cilindros com segurança ali, e toda a otimização, né, tudo que ia acelerar o ciclo ia ser feito por software. Então, era um módulo mais pesado, né, para a gente, né, que a gente vinha de alguns fracassos, né, ao longo do treinamento, e acabou que a responsabilidade ia ficar mais nas minhas mãos, né? Optamos por fazer tudo por software, e eu lembro que, graças a Deus, né, o treinamento que a gente fez, né, e deu tudo certo. A nossa otimização perdeu, acho que por 2 segundos para a da Suécia. 3 segundos. 3 segundos, é isso aí, né? 3 segundos, tá um isso aí. Diferente do seu. A Suécia fez em 1 minuto e 2 e a gente fez 1 minuto e 5. Né? Exatamente. E mais tarde também eu fiquei sabendo de uma coisa que me chateou muito aí desse módulo, que eu não sabia no dia, né? Você mesmo que me contou, que foi que a primeira vez a otimização do Japão não funcionou. Sim, eu não sabia, é verdade. Eu fiquei sabendo 2 anos depois. Certo, então, eu estava lá na salinha, eu ficava na salinha lá dos experts e rezando lá e tal, e concentrado lá. E aí, dali a pouco, já tinha saído o nosso tempo, porque nesse ano eles colocaram uma tabela lá mostrando pelo projetor, né, os tempos. Aí apareceu o nosso tempo lá, 1 minuto e 5, né? Aí eu, beleza, né? E aí e o Japão não testava, não vinha e tal, não botava no tempo deles lá. E aí veio alguém lá dentro da sala, não sei se foi o Vitor, acho que foi até o Vitor, né? Deve ter sido o Vitor. Ele me disse, deu algum problema lá na equipe do Japão. Aí eu, né? Aí começa já, porque se eles perdem a etapa e a gente faz, a gente ia para a liderança, né? Porque essa etapa de otimização tinha muito ponto, né? E aí, dali a pouco, sei lá, uns 10 minutos depois, botaram o tempo deles lá, né? Que foi acho que 1 minuto e 50. E
E aí eu fiquei sabendo depois que eles deram uma segunda chance na avaliação. Então foi ali, né, que criou-se, né, o termo o second chance, né, o bad luck. O bad luck, né, justamente. Então, hoje eu estava fazendo a gravação ali, falando sobre a prova de 99, né, que no último módulo você não podia chamar uma segunda vez para avaliar, podia chamar uma vez só. Tu vê, 99. Aí 10 anos depois, justamente no último ou no penúltimo, né, no último dia, penúltimo módulo, por uma situação. Então, assim, eu não sei o que foi, eu nunca questionei lá, não, né? Eu acho que a gente tem que ganhar por nossos méritos e não por demérito dos outros, né? Mas ainda assim eu tenho uma observação que eu acho que eles deveriam lançar o Bad Luck na outra edição. Em 2011, não em 2009. Que aí a gente teria sido medalhista de ouro, né? É verdade, não, ok, né? Só que assim, foi uma decisão do grupo de avaliadores sim. ali e decidiram, né? Então, você questionar depois e tal, né? Eu já estou em paz com isso, né? A minha medalha de prata está aqui, tá do meu lado aqui, tá tudo. Opa, tudo olha certo. aí, ó. Inclusive, se bater aqui, ó, vocês não podem ver, mas pode ouvir. Dá pra ouvir ela aí, legal. Eu vou botar a foto dela aí, tio Márcio, depois. Ok. Beleza, e aí a gente foi pro último módulo, né? O último módulo era de manutenção lá, né? Lembra dele? Isso. Lembro. E uma manutenção arriscada, né? Porque fazer a manutenção em cima do processo otimizado tem que ser bem cuidadoso ali, né? Você pode botar tudo a perder, né? E a gente cuidou bastante, acho que a gente não foi o primeiro a entregar, se eu não me engano, a gente perdeu um tempo ali para garantir o funcionamento ali. A gente demorou bastante até para entregar, na verdade. Sim, porque até pelo receio, né, de tantas vezes a otimização não ter funcionado. Funcionou no módulo passado, mas agora vamos garantir que vai funcionar de novo. Então, por isso que a gente perdeu ali um pouco mais de tempo. Acho que a Coreia entregou primeiro, o Japão deve ter entregado primeiro que a gente também, né? Mas não deu para buscar o Japão, mas fugimos da Coreia, né? Mantivemos a posição ali no segundo. Né? Certamente. Ranking final, né, tio Márcio? Japão 91,84, Brasil 86,85, né? Então, se a gente comparar com os simulados lá, né, o simulado oficial lá na Vila Leopoldina, vocês ficaram com 87,04. E chegou no Mundial, fizeram 86,85. Ou seja, vocês repetiram aquilo que vocês estavam fazendo no treinamento, né? E isso é um fator, assim, muitíssimo importante. Mostra que o treinamento estava correto, que as escolhas que a gente fez estavam corretas. A gente vê várias modalidades que, tipo, tira 90 no simulado e chega no Mundial tira 70. Putz, tem uma disparidade ali, né? Então, alguma coisa foge do controle. E no nosso caso, não, né? Deu alinhado certinho, né? E naquele ano, né, Márcio, o Brasil ganhou 4 ouros e a nossa prata, né? A nossa prata foi Best of Nation, né? Como é que foi a emoção, né, de subir 2 vezes no pódio lá? Então, a primeira, né, é indescritível, né? Você está a não sei quantos quilômetros da sua casa, com a bandeira do seu país, várias pessoas de vários lugares do mundo, num auditório grande, num evento, e você ouvir o seu nome, o meu nome, o nome do Dariel, e subir lá, é para extravasar mesmo. Você tem que gritar, e é o fechamento de um ciclo, né? Então, eu nunca mais senti aquela emoção em nenhum outro momento da minha vida, né? Outras emoções a gente sentiu, mas tais como aquela não, iguais àquela não. E provavelmente não vou sentir mais, né? Meu ciclo olímpico não se encerrou, não dá para ir de novo, né? Sim. E valeu a pena ali cada segundo do treinamento. Eu disse que eu comecei a treinar no final de 2006 para que nesse dia, lá em setembro de 2009, né, ter esse desfecho final aí, né? E valeu cada segundo, cada sofrimento, cada dia que a gente foi treinar lá e de repente pensou alguma coisa lá, né, hoje eu não estou legal, será que eu vou treinar ou não? Mas valeu cada treinamento, cada lição que a gente teve, né?
3 anos aí de treinamento, de esforço, né, Márcio? Isso. Diz aí pra gente, né? A gente não vai ter tempo para falar toda a tua trajetória depois aí de treinador e tal, né? Então, o nosso foco era chegar até o Mundial, a Calgary. Vamos pular no tempo agora, né? A gente está perto de ter uma seletiva nacional, né? Agora, começando em finalzinho de agosto, setembro, outubro. O que tu tem para dizer para quem está se preparando aí para as seletivas desse ano? Para quem está se preparando para as seletivas, cara, você tem que saber o que você quer, né? Você tem que saber que você quer chegar lá, você quer ser... Não, você tem que ter bem definido ali o que você quer. Eu quero ser campeão mundial? Beleza. Então você vai ter que fazer, né, muito esforço, você vai ter que desprender muito esforço, vai ter que treinar todos os dias, né? Aquele momento que você não quer treinar, é nesse que você tem que treinar, né, para vencer o maior inimigo, que vai ser você mesmo, né? É você que coloca o impedimento, é você que dificulta a sua vida, e é você que tem o poder de quebrar tudo isso daí, né? De vencer o que te segura e chegar lá, né? O que eu tenho para dizer para eles é, primeiro, né, fiquem seguros nesse momento, né? Não vamos colocar o carro na frente dos bois, a nossa né? saúde aí. Isso aí, né? Sempre preservar a saúde em primeiro lugar, né? E passada essa pandemia, passado esse tempo difícil que a gente está vivendo, né, retomar aí os treinamentos e correr como nunca, porque a gente vai precisar recuperar esse tempo que foi perdido, mas só lá, né, quando tiver todo mundo seguro, né? Ademir, você havia comentado, né, que lembrava lá da prova lá da Vila Leopoldina, que Sim, só deixa eu te interromper, Márcio, só um pouquinho. Que hora que é agora? Só para eu se passar de uma hora, 21 a gente perde 16. 21 e 16. A gente tem 3 minutos então ainda. Não, é só falando que assim como você naquele momento tinha o ultrassom da sua filha lá, né, que foi uma das recordações que você falou, hoje eu estou vivendo esse momento, né? Esse momento. Minha esposa está de 8 meses, né? E por mais que aquela emoção que eu disse lá em Calgary eu não vou viver, eu vou viver uma outra que é muito maior. Uma outra. Vai ser o nascimento da minha filha, né? São coisas distintas, né? E com certeza aí nas próximas semanas aí eu vou estar revivendo emoções fortíssimas aí. Claro. E pode ter certeza, né, Márcio, que é uma emoção diferente, uma emoção indescritível, né? Ser pai, eu lembro quando eu saí com a Eduarda no colo, saindo do bloco lá, né, eu vi assisti o parto e tal, né, e depois saí com ela do colo, levei até a estufa lá, na incubadora, e que emoção que é, né, sair com ela no colinho, assim, e tal, cara, é fantástico, cara. Então, cara, aproveita aí esse momento, tio Márcio, né, e vai ser um momento fantástico para ti e para tua esposa aí. É isso aí, né? Então aproveita aí para registrar aí a Adriana, né? Amo você, amo a Alice, né? E estamos aí ansiosos aí por esse momento. Que legal, cara. Fico feliz aí, ó. É uma menina, né, Márcio? Isso, Alice. Ó o que eu tenho do meu lado aqui, ó. Só bonecas, cara. Boneca 1, daqui a pouco vamos ver a boneca 2 aí, tá tudo por aqui, cara, né? Ó, tá vendo? Esse aqui já é outra boneca, esse aqui é da minha esposa e tal, e assim vai, né? Então, casa de menina... Minha vida daqui pra frente vai ser isso aí. Por enquanto vai ser fralda e leite, né? Ah, sim, isso aí. Depois vai chegar nessa fase, né? Tá bom. É isso aí. Tio Márcio, muito obrigado, né, pela tua participação. Cara, fantástico aí, inesquecível aí. Tive muito prazer em poder trabalhar contigo aí, com o Dariel, né? E a gente conquistou aí então a medalha de prata no Mundial e o Best of Nation. E assim, inesquecível, tá, tio Márcio? Eu sei que tu tá treinando o pessoal de São Paulo aí, desejo bons fluidos para vocês aí, né? E tal, e para essa nenezinha que tá chegando aí, para essa filhotinha aí também, tá? Um forte abraço, ó, precisar de qualquer coisa, tamo junto aí, tá, querido? Eu que agradeço aí, Ademir. Abraço, a gente se encontra aí
nos nacionais aí. Certo, logo em seguida a gente se vê aí, tá? Valeu. Forte abraço, gente. Aquele abraço, tchau, tchau.